Bem-vindos ao Biomedicina Básica. O tema de hoje é herpes. Os vírus herpéticos são vírus de dupla fita de DNA que acometem uma parcela muito alta da população humana. Para vocês terem ideia de alguns exemplos de vírus herpéticos, os mais importantes são o herpes simplex tipo 1, conhecido como herpes oral, o herpes simplex tipo 2, conhecido como herpes genital, o Epstein-Barr vírus, que é o causador ou um dos causadores da mononucleose infecciosa, o CMV citomegalovírus, que causa a citomegalovirose, e o varicela zoster, que causa a catapora, e o herpes zoster ou cobreiro. Qual que é a característica desses vírus? Uma vez que a pessoa se infecte com eles, ela permanece infectada pelo resto da vida. Se nós formos analisar com maior profundidade o herpes simplex tipo 1 e o 2, a quais conclusões nós chegamos? Que 70 a 90% da população apresenta anticorpos e é infectada para o herpes simplex tipo 1, o herpes oral. Esse número é de 25 a 30% para o herpes genital. Onde é que ocorre a primeira infecção, principalmente para o herpes tipo 1? Na infância. Até os 5 anos, normalmente, é quando a pessoa adquire esse vírus, através de contato com outras crianças contaminadas ou com adultos contaminados. Uma característica desse vírus, assim como do herpes tipo 2, é que a pessoa pode estar contaminada e nunca desenvolver uma lesão, ou desenvolver uma lesão apenas uma vez na vida, de repente com 20, 30, 60 anos, ou pode ter lesões esporádicas ou periódicas. Então a pessoa pode ter uma lesão a cada mês ou todos os anos, ou às vezes passa um ano tendo as lesões e depois elas somem. Não há como prever de que maneira esse vírus vai agir. Normalmente se tem associado o herpes simplex tipo 1 às lesões orais e o herpes simplex tipo 2 às lesões genitais. Porém, hoje em dia já se sabe que tanto o herpes 1 quanto o herpes 2 podem atingir qualquer local do corpo. Braços, costas, tronco, cabeça, mucosa oral, nos olhos, enfim, qualquer local, independente de ser tipo 1 ou tipo 2. Um cuidado que uma pessoa que está com as lesões de herpes ativa tem que ter é de não estourar aquelas bolhas que aparecem, porque o herpes pode ser auto-inoculado, ou seja, se eu tiver uma lesão na boca, estourar aquela bolinha e depois coçar o braço ou o olho, eu posso transferir o herpes para esses locais. Então é muito importante que não sejam estouradas as bolhas criadas na infecção por herpes. O que acontece quando a gente se infecta com herpes tipo 1 ou tipo 2? A porta de entrada vai ser a mucosa ou a pele. Após essa infecção, o vírus vai ficar num estado de latência dentro dos nervos. Se eu tenho uma lesão na face, o nervo normalmente acometido é o trigêmeo. Já para o herpes genital, normalmente são os gânglios sacrais na coluna. Quando a pessoa tem alguma diminuição na imunidade, o herpes sai desse estado de latência, sai do nervo, vem para a pele e causa as lesões características que vocês podem ver nessas fotos. Após algum tempo, o vírus vai regredir, volta para dentro do nervo e a lesão se cura. Normalmente a primeira lesão, a primeira crise herpética tende a ser a mais duradoura e a mais dolorosa. À medida que a pessoa vai tendo lesões por herpes, essas lesões tendem a se curar mais rapidamente e gerar menos desconforto. Além da lesão característica, aquela bolha que é rica em vírus, também é comum que a pessoa apresente mal-estar generalizado, ardência ou coceira no local, linfadenomegalia, que seria um aumento dos gânglios no local da lesão, e ainda pode apresentar febre e alguns outros problemas. Como é feito o diagnóstico de herpes? Bom, se eu for fazer um exame laboratorial de rotina, como um teste de ELISA, onde eu vou detectar anticorpos, provavelmente eu vou apresentar um resultado positivo devido à alta incidência da doença. Então, as técnicas de ELISA não são recomendadas para o diagnóstico do herpes. O diagnóstico normalmente é feito apenas com a clínica médica. O médico olha a lesão,
levanta o histórico do paciente e faz o diagnóstico. Caso seja necessário, em casos mais graves, como herpes ocular, que pode levar à cegueira, ou meningoencefalite herpética, onde o herpes afeta o sistema nervoso e pode causar danos graves ou até levar a óbito, aí sim existem exames mais específicos para serem feitos, sendo o padrão ouro o cultivo celular. Qual a prevenção do herpes? Bom, a prevenção é difícil tendo em vista que a maioria das pessoas se contaminou quando era criança. Para o herpes tipo 2, a prevenção é o uso de preservativos. O que uma pessoa que tem herpes e tem crises pode fazer para prevenir que as crises aconteçam é evitar estresse, ter uma alimentação saudável, evitar exposição prolongada ao sol, ou pelo menos sem o uso de protetor, evitar ingerir álcool. Qualquer coisa que cause uma baixa imunológica pode fazer com que o vírus saia do seu estado de latência e cause as lesões características. É comum eu notar, antes das provas, um monte de aluno com herpes ativo, com as lesões, por causa do estresse. O estresse é um fator muito desencadeante dessas lesões herpéticas. Tratamento. O tratamento para o herpes ele vai ser indicado, recomendado pelo médico e normalmente ele consiste do tratamento tópico com cremes ou com comprimidos. Existem alguns tratamentos experimentais onde a pessoa faz um tratamento por meio ano ou um ano, todos os dias, com um determinado medicamento, a fim de se diminuir a frequência das crises. Esse tratamento é indicado para pessoas que tenham mais do que 10 crises por ano. Então, se for o seu caso, se for algo que realmente esteja incomodando você, procure seu médico e converse sobre esse tipo de tratamento. Existe alguma vacina para o herpes? Não. Recentemente, pesquisadores americanos conseguiram desenvolver uma vacina profilática. Aplicaram a vacina em ratos, uma única dose, e os ratos que antes apresentaram lesões herpéticas nunca mais voltaram a desenvolver uma lesão, nunca mais tiveram uma crise. Porém, essa pesquisa parou nos testes em ratos, ainda não foi feita em humanos. A catapora é causada pelo varicela zoster vírus, ele é transmitido por via respiratória, a lesão primária é a catapora comum que todo mundo conhece, a pessoa fica infectada com o vírus pelo resto da vida e na fase adulta pode haver a reativação desse vírus, causando o chamado cobreiro ou herpes zoster. Esse cobreiro ou herpes zoster, ele vai afetar um feixe grande de nervos e causa muita dor, inclusive pode gerar danos no nervo. O tratamento é feito com os mesmos medicamentos que utilizados para o herpes 1 e 2, porém de forma bem mais agressiva. E a mononucleose? Bom, a mononucleose é conhecida como a doença do beijo e ela é causada pelo Epstein-Barr vírus, EBV. A principal forma de transmissão dessa doença é através do beijo, mas ela pode ser transmitida também através de perdigotos de saliva, num espirro, numa tosse, a pessoa tossiu na mão, te cumprimentou e depois tu coçou o rosto, pode ser transmitida dessa maneira. Então não é porque o namorado ou a namorada pegaram mononucleose que eles estão te traindo. Muitas vezes pode ter pego a doença como uma gripe qualquer. Na mononucleose infecciosa, e lembrando, o Epstein-Barr é um dos causadores da mononucleose infecciosa. O que é importante lembrar nessa doença? Ela não tem tratamento específico, apenas tratamento sintomático e o paciente deve permanecer em repouso. Por quê? Porque ela causa esplenomegalia, ou seja, um aumento do baço. Se a pessoa não ficar em repouso, fizer alguma atividade física, alguma coisa mais intensa, ela pode romper o baço e aí ter uma hemorragia interna grave. Uma das características da mononucleose infecciosa é o aparecimento em grande número dos chamados linfócitos atípicos, como vocês podem ver na foto. Lembrando, não é exclusivo do Epstein-Barr. Normalmente essas doenças herpéticas não causam muitos problemas, a menos que a pessoa seja imunocomprometida. Um paciente imunocompetente normalmente não vai ter nenhuma complicação com esses vírus.
Só lembrando, a pessoa vai ficar infectada pelo resto da vida e ela poderá transmitir esse vírus para pessoas sadias pelo resto da vida. Herpes 1, herpes 2, varicela zoster, inclusive mononucleose. Para mononucleose, o diagnóstico é simples, ele é feito na pesquisa de anticorpos anti-EBV, então se faz lá IgM e IgG. Normalmente se pesquisa anticorpos direcionados ao capsídeo viral, que seria o anti-VCA, anticorpo anti-antígeno de capsídeo viral, e se junta essa informação com a clínica e se faz o diagnóstico. Então é isso, gente, o vídeo de hoje foi mais rapidinho, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem em gostei aqui embaixo, inscrevam-se aqui em cima e acessem nossa página no facebook.com/biomedicina básica. Que os anticorpos estejam com vocês e até a próxima!